Olá, sejam bem-vindos a mais um Evolua Cast. Meu nome é Lorena. Eu sou a Natália. Nosso podcast é um produto criado da Assimon Jovem, que faz parte do núcleo Assimon. E aqui nós convidamos empresários de João Molevade para compartilhar suas histórias, seus desafios, as superações, as conquistas também, né? E hoje a gente tem um convidado muito especial, muito conhecido em João Molevade, não é, Natália? Com certeza. Mas antes da gente chamar o nosso convidado, a gente quer agradecer novamente, né, ao nosso maior apoio, que é o Sicoob Credimap, que está aí sempre evoluindo, investindo nos empreendedores, ajudando a nós, empresários, a crescermos aí no mercado. E eles também estão crescendo cada vez mais, né? Agora estão aí com mais 2 novas lojas aí em Itabira, então estão sempre em expansão. E você, empreendedor, que está precisando aí de uma ajudinha, pode ir lá no Sicoob, que eu tenho certeza que você vai ter a melhor taxa. E para a gente então começar falando sobre, inclusive, uma pessoa que está sempre aí com o Sicoob Credimap. Sempre. Né? Sempre a gente vê nos projetos. Luan Damasio, seja muito bem-vindo ao nosso Evolua Cast. E antes da gente começar, Luan, de falar do Luan empreendedor, quem é o Luan Damasio aí no dia a dia? Quem é o educador físico e empreendedor Luan Damasio? Muito bem-vindo, Luan. Olá, meninas, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Primeiramente, obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui com vocês. Já acompanho há um tempo aí o Evolua Cast. Excelente trabalho, né? Parabéns aí. E que seja o primeiro de muitos e muitos anos aí do canal, né? Do Evolua Cast. Sim. E o Luan Damasio, nascido em 15/3/1989, lá em Nova Era. Aí, Nova Era. A galera lá de Nova Era, um abraço, né? Galera lá de São José. Então, Luan Damasio chega aí no mercado em 2000 e forma ali em 2012, e aí começa essa minha vida aí de educador físico, e aí a gente vai caminhando durante essa jornada aí, já são 13 anos, né, de formado, então já tem um tempinho de estrada, e aí a gente vai evoluindo na vida. Não vou mas falar que entregou a idade, porque já falou, né? Já falou, então. Tô novinho, né? O cabelo tá em dia, a maquiagem tá legal, então estamos jovem, mas experiente, né? A gente já tem uma amizade aí de longo tempo, né? Então, eu acho que hoje tá todo mundo ficando experiente, não velhos, mas experientes. Ô, Luan, e como é que tá aí a carreira na música? Carreira da música, já tive, bem lembrado, um abraço à galera da Like Samba, né? Já tivemos essa parte da música também. Caramba, a música é uma coisa que eu carrego comigo a vida toda, né? Acordo escutando música, o dia inteiro escutando música, então... Num dia a gente teve uma bela brincadeira, vocês vão lembrar com certeza. Eu lembro do churrasquinho do Daniel ali na Castelo Branco? Nossa Senhora. Um belo dia a gente estava lá, ouvindo lá, tava tocando, não sei se é Amigo Velho, tava tocando alguma coisa, e a gente tava lá no Daniel, no churrasquinho. Aí a gente falou assim, nossa, mas não tem nada de pagode, né? Aí os meninos foram brincar assim, você não toca pagode, você tá doido? Preto não gostar de pagode? Aí tava lá Carlos Felipe e o Gugu, que a gente somos amigos também. Eu falei assim, vocês não tocam pagode, 2 brancos, do olho azul, louro aí. As caras o quê? Aí já pegaram um vídeo lá, eles cantando com o microfone assim, no cabo de vassoura, Carlos com cavaquinho, Gugu tocando umas percussões doidas lá. E aí nessa brincadeira, eu falei, vamos montar um grupo de pagode? As meninas, não, a gente tá bêbado aqui, não vamos falar disso não. Mas aí rolou a ideia. Aí nisso a gente tinha mais um ainda, Lulu tocava pandeiro, só que Lulu nessa época rolava aquele Ciências Sem Fronteiras também, lembram? Aí Lulu tava lá nos Estados Unidos, eu acho, pelo Ciências Sem Fronteiras. Então a gente só esperou o Lulu chegar pra banda começar. Eu acho que, tipo assim, num feriado de dia 12, eu falo que essas conexões são tão loucas, um feriado, o Lulu namora com a Brisa e casaram, e Brisa morava na Arém. Arém existe até hoje aqui na cidade, nas Repúblicas. Aí a gente resolveu marcar um ensaio do Like Samba pra gente fazer um barulho. A gente foi lá pro sítio de Lulu, lá pro rancho. Um abraço à galera do rancho aí também. Aí... a gente achou que era uma brincadeira. Aí juntamos outros, a banda fechou. E nisso aí era Facebook na época ainda. Mas não sei como. Lulu chamou as meninas da Arém também foram. Do nada a gente começou a tocar lá. As meninas fizeram uma live pelo Facebook, não sei como era isso na época. Mas eles fizeram uma live, alguma coisa ao vivo pelo Facebook lá. A galera toda curtiu. Pum! Aí foi, rolou isso. Isso era outubro. Então começou nas Repúblicas. Começou nessa brincadeira. Aí depois, em dezembro, chega todo mundo na cidade, né, para passar aquele feriado ali de Natal, Ano Novo e tal. A gente, no Clube da Cerveja, a gente foi tocar no Clube da Cerveja. A gente não tinha nada. Era tudo bagunçado, a gente foi tocar no Clube da Cerveja. Então a gente marcou, mandou para os nossos amigos que todo mundo ia estar na cidade. Nisso aí todo mundo foi.
Só que a gente tocou, não tinha ninguém. Que, tipo assim, a gente marcou meio-dia, não tinha chegado ninguém meio-dia. Aí a gente esperou um tempo ali e a gente começou a tocar, tipo, 1h da tarde. Aí não tinha ninguém, só poucos amigos nossos ali. Mas, minha filha, parece que foi um mandando pro outro, mandando pro outro. Acho que já existia o WhatsApp nessa época. Vinícius também, Vinícius Araújo apareceu lá, entrou no Facebook, fez um negócio ao vivo. Todo mundo foi vendo. Minha filha, no final, o Clube da Cerveja lotou. O repertório já tinha acabado. A gente começou a tocar, não tinha muita música, não tinha muita experiência. A gente seguiu o repertório tinha acabado. Nesse dia a gente tocou por uma caixa de litrão. E tipo assim, a gente da banda, nós nem bebemos, a gente estava tocando. Então, nossos amigos todos beberam. Na hora que acabou a gente tocar, cadê a caixa de litrão? Já tinha acabado. Como que é a senhora lá do clube? Denise falou assim, gente, vocês podem tocar aqui, o que vocês quiserem aqui, porque o negócio lotou. A gente foi, tocou o repertório de novo, sei lá, o que a gente pagou, que a gente só sei que foi legal. E aí rolou Like Samba, né? Naquele período da pandemia, a gente fez uma ação bem legal também, que eu acho que a gente pôde ajudar. A gente conseguiu arrecadar 5 toneladas de alimento na nossa live. Foi uma live bem legal que a gente fez e conseguimos valores em dinheiro indo para o hospital, conseguimos bastante doações. Então, acho que a gente pôde contribuir um pouquinho com a Like Samba e tocamos em alguns eventos. Não acabou não, galera. Tá só pausado. Mas e cadê? Tá só pausado. A gente vai... Em breve a gente volta aí. Tá cada um por um lado, mas já a gente vai fazer uma edição especial da Like aí. Pode esperar. Mesmo, viu? Porque eu lembro, eu já fui... Uma vez vocês tocaram ali onde é hoje o Dona Lourdes, em frente ali. Você lembra? Foi o primeiro show nosso, galera. E não tem como falar que não dá um frio na barriga. Aí nisso, como eu tenho muitas amizades, já conheço a galera da música, eu trouxe um amigo meu de Itabira pra tocar, trouxe um galera do Cavaquinho pra tocar, que já são galera que era músico já. E nisso aí, tava todo mundo naquele dia esperando assim, Like Samba, cadê Like Samba, cadê Like Samba? Nós somos a última banda a tocar. Mas, tipo assim, ninguém arredou o pé, então... Like Samba entrar. Like Samba. Aí na hora que o Like Samba tocou, assim, que isso, vocês são muito bons. E a gente era assim, era bom, galera. Bom, né? Nós melhoramos, mas no começo era depois a gente vai vendo o vídeo, assim, da evolução. Mas é isso mesmo, é evoluindo mesmo. Tudo é evolução na vida, né? Mas foi um processo bem legal na vida. Que legal. E cantar é muito massa, né? Tocar é muito massa. Né? Luan, você comentou da pandemia, do Like Samba. Você veio para João Monlevade em 2012, logo quando você formou? Não. Eu nasci em Nova Era, mas a vida toda a gente está aqui em João Monlevade, né? Meu pai foi funcionário aqui da antiga Belgo Mineira, então meu pai aposenta aqui. Meu pai vem da Uzi Minas para cá, então eu já cheguei aqui bem bebê. Só nasci em Nova Era mesmo. Nova Era tá aqui do lado, né? Então a gente tem esse vínculo, mas a gente tá aqui desde novinho mesmo. Cresci aqui, estudei no Rume Maluf, Centro Educacional, Parreiras e Luiz Prisco, Senai e fiz faculdade lá em Itabira. E como que foi o início da sua carreira, né? Você fez faculdade em Itabira, como você comentou. Assim que você formou, você já conseguiu ingressar na sua área? Então, agora, Lorena, falando dessas conexões novamente, eu falo que Deus tem um plano ali para todo mundo, bem legal, né? Eu entro na usina em 2017, fazendo estágio na Celó. Nisso, meu pai trabalhava na Cearia e eu fui fazer estágio também na Cearia. Eu fiz técnica em eletrônica no Senai. Chegando lá, eu fiz amizade com o Zico, Carlos César. Um abraço também, Zicão. Ele é o cara. E ele também fazia educação física, então eu falo das conexões. Foi a primeira pessoa que eu acompanhei na usina. Aí, em meados disso, das voltas do mundo, ele formou educação física e ele abriu uma academia. Localiza ali no bairro Lucília, eu acho que ela existe até hoje, mas não é dele mais. Chama Academia Mais. E nessa época, ele fez um investimento muito alto, que ele investiu em uma coisa que talvez vocês possam lembrar, chamava plataforma vibratória. Já viram? Sim. Você fica lá e ficava vibrando. Isso, é como se fosse uma balança ali, né? A mulherada, o homem subia ali, aí ficava ali vibrando, fazendo alguns exercícios ali em cima. Então, era a sensação da parada no ano. Em João Monlevade, só lá na Mais que tinha, e depois alguma clínica de fisioterapia foi ter também. E nisso, um dia eu trabalhando na Mais, antes de formar, eu já comecei a trabalhar lá. Aí um dia eu trabalhando lá, Rogério, da Quality. Um abraço também, Rogério, que foi grande responsável pelo esse processo do Luan. Gratidão a ele também. O Rogério chegou lá para conhecer a plataforma. E nisso, o Rogério conheceu a plataforma, nisso a gente começou a conversar um pouquinho lá, tal. O Rogério se despediu, foi embora. Nesse dia mesmo, à tarde, eu vou no Real. Todo mundo aqui é sócio do Real, né? Eu vou no Real tomar uma sauna e chego lá e encontro com quem? O Rogério. Aí, Rogério, Luan, legal, te vi lá, tal, massa. A gente vai ter uma oportunidade lá na Quality. O GIF, Guilherme, nossa, a gente tá ficando velho mesmo, hein? GIF a gente era novo, né? Agora é Guilherme. GIF casou há pouco tempo também, estamos ficando velho mesmo. Então o GIF estava saindo da Quality e para ir para BH. Aí ele falou assim, a gente vai ter uma oportunidade na academia, passa lá e deixa seu currículo.
Nisso eu passei, deixei o currículo lá, eu acho que 2 dias logo na sequência, o Alisson me chamou para bater um papo, grande abraço também, Alisson Pereira, mais conhecido como Batata aí pela galera da bike, né? Aí o Alisson me convidou, a gente foi lá bater um papo, e nisso eu entro na Quality em 19 de fevereiro de 2012. E ficou lá até maio de 2020 na pandemia. Então foram 8 anos ali de Quality Life. E aí, Luan, você, né, ficou aí 8 anos aí trabalhando, né, CLT, e de onde surgiu a questão do empreendedorismo na sua vida? Foi com a dificuldade da pandemia? Ou foi a questão assim, não, agora eu vou porque eu sei que você tinha muito medo de arriscar. E como é que mudou isso dentro de você? O que foi o start? Eu lembro que assim? na pandemia, né? Não sei se você foi o primeiro, mas eu lembro que foi um dos primeiros até a modalidade, né, de treino em casa. Domiciliar. Domiciliar. Então, antes da pandemia, eu já tinha alguns clientes domiciliar. Eu devia ter ali uns quatro clientes domiciliar eu já tinha. E aí a pandemia, eu falo que a pandemia foi assim, uma coisa que revolucionou muito o mundo, né? Mudou as mentes, mudou a nossa cabeça. E nesse momento, então, eu já tinha esses clientes que eu já atendia domiciliar. Aí veio aquele primeiro momento que todo mundo ficou bem preocupado, né? Que foi aquele choque, né? Todo mundo ficou ali em casa, não fechou sai, tudo. Aquela coisa, fechou tudo. Eu continuei com alguns atendimentos, mas naquele primeiro momento eu parei tudo. Só que chegou algum ponto que as coisas começaram ali a flexibilizar, ter esses contatos, né? Os testes começaram a rolar, talvez já falando aqueles assuntos das vacinas. Então, nesse momento, eu comecei a ter muita procura, muita procura, que aí não me sustentou mais continuar pela Quality. Entrei em contato com o Alisson, com o Rogério, agradeci e falei, ó, a partir de agora eu estava ali seguindo a carreira solo, né? Então, nesse momento, eu fiz um maior investimento ainda em ali, equipamentos, né? Em peso, colchonete, elásticos, essas coisas. Coloquei tudo dentro do carro. Esse momento foi um momento chave da minha vida. Foi um momento que eu trabalhei muito. Eu dava, em média, assim, 16 horas aulas por dia. Então, calculando um dia de 24 horas, eu tinha talvez aquelas 8 horas de descanso ali, que não dava 8 horas. E no mais era trabalho. Rodava a cidade toda, mas a maioria dos meus clientes, por essas conexões também, estava tudo aqui localizado nessa região mais central. Tinha umas meninas que eu atendia lá no Cruzeiro Celeste, né? Paula, Júlia, um grupinho bem grande. Paula, Júlia, era um grupinho de 6 meninas. A Aline, algumas meninas também saíam daqui, iam lá na casa delas, que a casa da Júlia era maior, tinha uma área maior, então a gente ia atender lá. Então, isso, tinha cliente lá na Vila Tanque também, mas geralmente isso era nos horários mais finais do meu expediente, mas foi um momento bom. Aí nesse momento eu, começo a virar minha chave, né? Então já começa a sair um pouco esse Luan ali, educador físico, já começa Luan empreendedor, mesmo sendo ali, cuidando só do meu negócio, da minha carreira, mas eu tinha que organizar meus horários, organizar minha logística, né? Para ficar fácil esse atendimento. E aí começa a conexão e falando mais uma vez de conexão, vem o beach tênis. Um dia eu chego para dar aula para a Dona Miriam. Um abraço também, Dona Miriam, esse Américo, toda a família aí, os meninos. E aí, os netinhos da Dona Miriam estavam lá batendo uma raquete, uma bolinha na parede. Aí eu cheguei e achei aquele negócio interessante. Falei, ué, que raquete é essa? Que bolinha é essa? E comecei a brincar com o Matheus lá. E na hora que eu fui ver, ela falou assim, o que é isso? Ela falou assim, beach tênis. Eu falei, beach tênis? Ela falou assim, beach tênis. A gente brinca, tem essa raquete e tal. Aí, beleza, atendi, acabei, cheguei em casa, fui pesquisar. Falei, beach tênis. Aí aquele negócio já estava pegando, já existia no Brasil ali desde 2012, 2013, mas ainda era um pouco desconhecido. E aí eu vi um potencial legal, achei uma coisa legal, e aí comecei a pesquisar, comecei a estudar. E aí essa gente aqui, como todo mundo falou, todo mundo me conhece, né? A gente sempre tem amigos que, Luan, dá um passo a mais. Luan, dá um passo a mais, Luan, dá um passo a mais. E o Luan sempre ali esperando a hora certa, né? Aí agora também chega aí a parte do Guilherme. Guilherme da Limac, mais conhecido como Pulga, né? No meu celular, pros amigos ali, todo mundo chama de Pulga. Aí um belo dia, nos stories, eu vejo o Guilherme jogando tênis. Aí eu falei com ele, cara, tô com uma ideia aqui. Tô precisando sentar com você. E você tá em João Moda? Eu disse, não, tô em João Moda, não, mas eu chego daqui a 2 dias. Chegando, a gente senta. Cheguei e sentei pra ele, ó, a ideia é essa, pesquisei, esse negócio vai pegar. Ele falou, uai, você quer? Tô com você. E aí surge a vibe, surge a ideia da vibe aí. Fui lá para Brasília fazer tênis, nessas amizades da vida, o Teófilo também, né? Grande abraço, Teófilo, Ellen, os meninos aí. O Teófilo já vinha jogando beach tênis em BH também, e aí a ideia surge a vibe. Eu tinha a vibe, esse nome já vem comigo há muito tempo. A ideia da vibe antes era fazer o quê? Um estúdio funcional, que era o que eu sempre trabalhava, mas não somente ali voltado com essa coisa de
atendimento, de academia, de máquinas. Eu queria uma coisa diferente. Então eu queria juntar aquela coisinha de luta que eu dava, com aquela coisinha de aparelho que eu sempre gostei, com aquela coisa de treinos livres que eu sempre gostei muito também. Só que aí não foi hora de jogar a vibe nessa parada aí e veio a vibe pra parada aí de esportes de areia. Casou muito bem, né? Casou, né? Vamos fazer 3 anos nessa brincadeirinha aí, dia 25 de junho. Agora a gente faz 3 anos, graças a Deus. Já teve like samba na vibe também. Já teve like samba na vibe, já fizemos a like lá, foi massa, né? Tá certo. Ô Luan, e assim, quais foram os seus maiores medos e desafios, né? Para começar aí no atendimento a domicílio? Nath, como eu acho que eu sempre sou um cara não medroso, mas talvez um pouco inseguro, entendeu? Para eu dar um passo ali, eu já martelei aquele negócio dentro de mim assim 1 milhão de vezes. E o meu maior medo era o quê? Fazer essa parte administrativa do negócio. Eu sempre quis ter meu negócio, mas quando a vibe também surgiu, qual era o meu maior medo? Fazer essa parte administrativa. Então, o medo que eu tinha, por mais que eu sabia, Luan, o negócio é só seu, você vai ver entrada, saída ali, tá tranquilo. Mas você tem que saber o que investir, quando investir, como se posicionar aqui no mercado. Então, esse sempre foi um dos meus maiores desafios. E até hoje, eu vou quebrando ali, conquistando, né? Ficando experiente, você vai ficando cascudo ali. Mas ainda é o meu maior receio, essa parte administrativa, essa coisa fiscais ali de uma empresa, é o meu maior receio. E você já pensou em desistir em algum momento? Por conta desse seu medo? Cara, talvez desistir não, mas eu acho vocês também como empreendedoras aí de negócios também, eu acho que a gente perde algumas noites de sono, né? Nossa Senhora, eu já não tenho muito cabelo, mas quando cresce um pouquinho, começou a aparecer alguns cabelinhos mais brancos ali, beleza que é a idade, ok? Mas começou a aparecer esses estresses, assim. Então, meu emocional, eu acho que talvez possa ter pesado em algumas fases, mas eu acho que é a sensação do negócio, aquele friozinho na barriga ali, aquela sensação de, opa, vencemos. Eu acho que você não pode nunca se acomodar. Então, eu acho que sempre tem que ter esse friozinho ali na barriga. Algum medo ali, né? Alguma incerteza ali, mas eu acho que tem que ter essa parte, é gostosa. Eu acho que faz parte, né? O medo. Faz parte do negócio, aquela coisa né? assim, até porque se você não tem medo, né? Se você não tiver medo também, você acha que é tudo muito fácil, tudo muito simples. Tá tudo certo, né? E se tiver tudo certo, é que o negócio não tá certo. É que não tá certo. Justamente. Hoje, Luan, o que você acha que foi mais difícil? Você sair da CLT, né, e começar o atendimento domiciliar? Você ficou 2 anos com o domiciliar? A pandemia dura de 2020. Você abriu a Vibe 2022. A Vibe 2022. Para começar, eu ainda não acabei com os meus domiciliares, eu tenho alguns alunos ainda. Queria, cara, eu falo que Deus é muito bom, né? Por isso. Eu tive oportunidade de fazer grandes amizades através do meu trabalho e meu trabalho ser reconhecido também pela minha dedicação, pelo meu conhecimento. Então, eu sempre ainda tenho procura por personal. A galera ainda não desvinculou essa imagem do Luan personal. Quando foi essa chave que você conseguiu desvincular o atendimento, né, domiciliar com a Vibe? Mas que bom que você continua. Eu não consegui ainda. Hoje eu tenho acho que 6 clientes ainda. Alguns atendo em academia lá na Prime. Um abraço, galera da Prime também. E outros eu atendo domiciliar ainda. Então eu continuo com esse trabalho ainda ali, vinculando mais essa parte da Vibe. Uma hora vai chegar o ponto que não vai ter como conciliar tudo. Então, eu estou ali estudando. Na hora que chegar essa vibe, na hora que chegar essa parte, eu vou estar preparado para agradecer, né? E seguir a vibe ali. Mas ainda eu continuo seguindo. Teve gente que nunca mais treinou, que eu parei de atender, nunca mais treinou. Fazem aula de beach tênis na vibe, estão lá na vibe, mas nunca mais treinaram. Falam assim, Luan, a gente não conseguiu conectar com ninguém ainda. Eu acho isso legal. Mas ainda não consegui desvincular essa parte total do personal ali. Então, eu acho isso bem legal, né? Que o trabalho foi reconhecido. Eu lembro que uma época na Quality, assim, pelas contabilidades lá, eu cheguei a ter, tipo assim, 125 alunos, cara. Era uma coisa assim, muito além do que a galera tinha. E eu não tinha nenhum horário, graças a Deus. Eu não tinha nenhum horário. De 6 da manhã às 20 da noite que eu trabalhava, já trabalhei até às 22. Eu não tinha nenhum horário. Você falava, vamos abrir o horário do almoço, eu tinha gente. Então, eu acho que foi um trabalho bem legal que a gente conseguiu fazer aí, né? E aí, como é que pode uma pessoa que é tão procurada, tão bem quis, ainda ter medo, gente? De achar que não vai dar certo? Muito
Muito, Pensa cara. uma coisa dessa. Eu acho que eu sou muito inseguro. E voltando aí na pandemia, foi uma coisa que eu comecei a fazer na pandemia também. Eu vi todo mundo falando de terapia, né? E todo mundo tinha um preconceito um pouco por terapia. Todo mundo achava aquela coisa de doido, né? Quem faz terapia é doido, quem faz terapia é doido. Mas um belo momento também, agradecer a minha primeira psicóloga, foi a Aline, isso. Um belo dia, uma pessoa entrou lá no meu Instagram, curtiu, pum. Aí eu falei, uai, quem é essa menina? Aí na hora que eu fui pesquisar, era psicóloga. Eu falei assim, uai, não conheço, acho que também não me conhece, deve ter curtido alguma coisa involuntária aqui, mas acho que estou precisando de uma psicóloga. Estou precisando de uma psicóloga. Aí procurei ela e a gente começou, nisso a gente ficou 2 anos. A gente só parou de seguir porque ela foi para online. Eu acho que eu gosto muito dessa coisa presencial ainda. Então, sucesso, mas aí eu fui e fiquei esperando ali um momento de ter uma outra pessoa. Então hoje tem outra pessoa, tem a Helenice também, minha brother. E terapia, cara, é tão legal. Tem dia que eu falo assim, não tenho nada pra falar na terapia, né? Mas vou lá, tá marcado, né? Aí chega lá, tem uma poltrona assim confortável, né? Tem umas almofadas assim. Aí você chega lá, senta, ela vai dar um boa tarde, tudo bem? Aí que você faz você já falou. E ela... Acabou o nosso tempo. E tinha tanta coisa ainda pra falar, tinha tanta coisa pra falar. Então, acho que terapia é uma coisa bem legal. Quem não faz uma terapia, eu aconselho fazer, né? Porque tem dia que você fala assim, igual eu falei, tem dia que você fala assim, não tem nada pra falar na terapia, mas vou lá. Na hora que você assusta. E tem coisas que, por mais que seja, você tem seu melhor amigo, você tem as suas pessoas de confiança, você não fala com ninguém, fala com ninguém. Eu acho que o jeito deles abordarem, né? E te fazer assim, refletir, pensar. Muito, né? cara. Até mesmo essa questão dos nossos medos, das nossas autoestima baixa, porque a gente pode ter em um momento bloqueio, isso. né? Eu falo esses bloqueios que a gente tem. E assim, a gente às vezes não acreditar na gente, isso é muito ruim. Isso é uma coisa que a gente porque não trava. Né? Pra quem... Justamente. E às vezes é uma coisa que você nem percebe, que você está se sabotando. Total, E aí na terapia a pessoa fala assim, olha, por que você... Aí você começa a pensar, falei, caramba. Igual, tipo, eu falo que eu sou tímido, ninguém acredita. Galera, mas eu sou uma pessoa muito tímida, sou uma pessoa muito eu ali no meu cantinho, tá de boa, mas a galera fala assim, mas você é tímido. É bom pra comunicar. Você pode ser tímido, mas é bom comunicador. Mas eu falo, galera, o que eu mais tenho é minha timidez, a galera, que não é, mas tipo assim, aí você vai vendo seu histórico desde criancinha lá, eu sou uma pessoa muito tímida, mas a galera, não, você não é tímido e tal, mas eu falei, eu posso ter facilidade de conectar com as pessoas, comunicar, mas no meu momento ali, no meu eu acho que eu sou muito tímido ali na minha. E por essa sua timidez, você tem dificuldade de delegar funções lá na Vibe? Sofro muito com isso, que tem hora que eu quero fazer tudo para não delegar, mas tipo assim, a função sua de estar ali na liderança é delegar. Então, saber como delegar, tem estudado, né, lido, visto muitos podcasts aí com essa galera do empreendedorismo para aprender isso. Então, eu acho que é amadurecimento. Eu falo que é igual a gente na vida, a gente é um bebezinho e vai ali passando por esse processo de evolução. Mas tá melhorando, E a gente acha que às vezes assim, é um empreendimento simples, a pessoa vai lá, joga um tênis, curte a vida e tchau. Gente, por trás disso, né? Ninguém vê os bastidores, né? Os bastidores do negócio ali, ninguém vê, igual aqui. A gente tá aqui, mas já deixei tudo organizado, as coisas estão rolando. De domingo a domingo a Vibe funciona, então pode, se quiserem jogar lá qualquer hora, pode mandar uma mensagem que vai ter alguém lá. Vão receber um bom dia todo dia das meninas dando um bom dia, oferecendo. Aprendi isso com o Pedro também, que é um dos nossos líderes lá também, né? Valeu, Pedrão, pelos ensinamentos aí, né? Dessas prospecções aí. Então eu falo, é saber como liderar, saber como gerenciar uma empresa, e é legal. E até por falar em Pedro, né, que é o seu sócio, né? O Pedro, a gente está no momento de transição, mas... né? O que foi mais difícil para você? Sair do CLT ou empreender em sociedade? Cara, como eu falo, né? A gente tem 2 ouvidos e uma boca. Então, eu acho que é isso. Você vai ouvir e falar o necessário. Então, eu acho que eu sempre fui essa pessoa de ouvir mais. Ouvir mais. Como tinha o Pedro ali nessa parte dessa gestão, eu aprendi e aprendo, né, muito com ele aí. Porque é isso, é 2 ouvidos e uma boca. Então, você vai ouvir mais e falar ali o necessário. E quando é uma coisa que talvez não seja tão ali a sua praia, né? Tão o seu habitat ali, aí que você vai ouvir mais ainda. Então, eu acho que é sempre aprendizado. Então, assim, o Pedro, né, por ter mais experiência ele ficou mais na parte de gestão. Isso, e você ficou mais na parte funcional. É isso aí, fazendo eu falo aquele operacional ali, né? Fazendo o dia a dia, a cara do negócio. Você ficou ali porque a gente vê mais a sua cara mesmo. Você ficou na parte legal, né? Tem a gestão ali. A gestão comentou, né? Dia a dia ali. O dia a dia ali faz a diferença, mas a gestão também é um pouquinho, tem suas responsabilidades muito grandes, né? E o seu ao vivo e a cores ali com o cliente, direto
direto com o seu funcionário, né? Essa conexão também tem suas responsabilidades. Mas eu acho que é um casamento legal. Eu falo que a sociedade é um casamento, até mais que um casamento, né? Porque é o seu negócio envolvido, né? Então ali vai ter um atrito, divergência de ideia, mas eu acho que vocês vão sentar e tentar achar ali uma melhor saída para o seu negócio. Porque a gente tem que pensar no bem para a saúde do negócio. Isso aí. Não é o seu ego que tem que ser maior numa sociedade. Né? Isso aí. Porque você tem que pensar assim, se você não fizer algo que seja bom para o seu negócio, for bom só para você, não vai dar certo, não. Não é sustentável, né? Não sustenta o negócio. Independente da sociedade, sim, né? Com certeza. A gente tem que pensar, chegar ao individual e pensar... No coletivo, o eu, né? Isso aí, o seu eu ali, o interior quiser falar mais alto, não tem jeito. E hoje lá na Vibe são quantos funcionários, Luan? A gente, para rodar legal a Vibe, a gente precisa de 4 funcionários. 4 funcionários. Aqui é recepcionista, a gente tem o nosso gastrobar lá, o nosso bar, e a gente tem ali também a limpeza, o auxiliar de serviços gerais para cuidar dessa limpeza. Então, 4 pessoas. Inclusive, a gente está com um processo seletivo aberto lá, tá? Se vocês tiverem alguém para indicar aí, recepcionista e auxiliar de serviços gerais, a gente está com um processo seletivo aberto, beleza? Fica a dica aí, viu, gente? Fica a dica, tá, galera? Que estiver precisando de um emprego aí, um amigo, pai, tio, mãe, manda pra gente. Pode deixar. Luan, na sua visão, né, ao longo da sua trajetória aí, como educador físico, como funcionário, como empreendedor, o que você vê hoje de mais dificuldade em empreender aqui em João Molevade ou empreender no modo geral? Uma das maiores dificuldades, pelo que eu converso com todo mundo ali da área, né? Eu falo que a gente ficando mais experiente, tá todo mundo crescendo aí, né? Vários amigos nossos empreendendo, vocês também empreendendo. Qual a maior dificuldade hoje do nosso cenário? Mão de obra, né? Sim. O mundo tá ficando tecnológico, ok, mas a gente ainda precisa muito do quê? De gente. Gente precisa de gente, né? O Joel J fala isso, né? Gente precisa de gente. Então, eu acho que a maior escassez que está tendo no mercado hoje, a maior dificuldade no mercado hoje é essa parte aí de mão de obra, igual... Um exemplo, a gente quando era pequeno, cada um teve uma criação, mas tipo assim, eu já fui garçom em festa e não tenho problema em falar, galera, isso em 2000 e sei lá quando, eu tipo assim, era R$50 por festa. Se eu trabalhava numa festa sexta e sábado, eu tinha R$100. 100 vezes 4 era o salário do mês, na época, tipo R$400. Então, tipo, era muito bom pra gente, muito bom. Mas hoje não existe isso mais. Não existe isso mais, não tem ninguém. A galera jovem, né? Tipo assim, a gente era ali de menor, né? A gente era de menor, então era um extra que a gente fazia. Você tem um salário com 17 anos, era muito bom. Aí hoje eu acho que eu não vejo essa galera nova com essa visão, né? Vamos começar aqui, vamos ter oportunidade. Ter o primeiro emprego. Eu lembro quando eu comecei a fazer estágio na usina, que eu recebi aquele uniforme, aquela bota, aquela botina, né? No dia que eu cheguei em Carneirinho, eu achei que era gente. Eu cheguei, que é isso? Me deram... primeira vez que você faz conta no banco, né? Não sei como foi essa sensação. Mas na época já era Santander, né? Era aqui na esquina da Praça do Lindinho. No dia que eu cheguei a primeira vez no banco para sacar dinheiro, coloquei meu cartãozinho, apertei assim, saiu o dinheiro do meu primeiro salário. Eu disse, eu sou gigante agora, eu sou gigante. Vou parar aqui, vou comprar um carro. Mas, tipo assim, era a oportunidade que eu estava tendo no meu primeiro estágio, meu primeiro salário ali de verdade. Então foi, assim, uma conquista bem legal, né? Mas aí hoje eu não sei se esses meninos, essa geração que tá vindo, tem esse tesão, essa vontade, vou ter meu primeiro emprego, vou ter meu primeiro salário, vou começar a fazer minhas reservazinhas aqui para conquistar minhas coisas, vou, sei lá, comprar um tênis, comprar um perfume, juntar dinheiro, comprar uma bicicleta, comprar uma moto. Então, não sei se essa galera hoje tá nessa ambição aí. O que eu vejo muito... Eu também, quando eu estudava em Viçosa, nossa, eu trabalhava como garçonete nas festas. Eu já trabalhei na academia, na recepção de academia por um ano. Porque é um extra, legal. Eu já fiz panfletagem para faculdade, já fazia pesquisa de IBGE. Gente, eu fazia de tudo isso, dava. Então, olha só, você já estava empreendendo desde lá de antiga, assim, eu adorava, porque eu tinha o meu dinheiro, minha mãe, meu pai, né, eles me mantinham. Mas eu tinha o meu extra para comprar o que eu queria, porque eu não achava que era obrigação deles pagarem uma festa para eu ir pagar uma roupa nova, porque eles já me bancavam. Já te davam ali sua estrutura, né? E aí o que eu observo hoje é que o jovem, ele não quer qualquer salário. Tá tudo muito fácil, né? Tá tudo muito fácil. Ele não quer qualquer salário, ele não quer começar de baixo. Ele já quer começar lá no alto. E essa base do primeiro emprego é que ajuda a gente a ter uma estrutura, a comunicar melhor, a falar melhor, né? Total. A ter responsabilidade mesmo. Galera, essa época que eu trabalhava de garçom, eu não era o garçom ali que ficava servindo literalmente na festa. Eu ficava geralmente ali
que dava os produtos pro garçom. Então Sim. eu tava muito o quê? Próximo da cozinha. O segredo, né, galera? Eu comia tudo que tinha Comia na festa, tudo, porque as meninas faziam ali do meu lado. Então, tipo assim, como eu sempre Deixa eu tive boas experimentar, amizades, ver se tá bom. como eu tive boas amizades, às vezes, tipo assim, fritava um salgadinho lá, toma esse salgadinho aqui, vinha um pratinho de baixo ali do balcão, eu tava lá comendo. Chegava uma outra coisa, uma coisa legal, toma aqui. Então, tipo assim, além de ganhar o dinheiro ali, curtir talvez a festa, né? Ouvir as músicas e tal, relacionar, fazer as amizades legais. Eu tinha essa amizade com as meninas da cozinha que sempre me davam um salgadinho ali, algum garçom que tinha amizade, né? Na hora que soltava um docinho na festa, dava a gente colocar um docinho na bandeja ali. Galera, eu não faz do julguem os meninos, não, mas acontece, normal, entendeu? Normal. Não tem jeito. Até Então, pra gente avaliar a qualidade do que tá é sendo isso, servido, né? isso. Pra gente ver se Se não tá saindo frio, se não tá frio. pra gente dar um conforme ou não conforme, né? Então era uma época bem legal da vida. Eu acho que tudo isso serviu já pra moldar, né, esse empreendedor, esse Luan de hoje, né? Então eu falo, desde lá de trás a gente vem conquistando essa experiência. E eu acho que a gente vai adquirindo, além das experiências, humildade. Total. Né? Para conseguir entender, assim, e valorizar o nosso trabalho, o nosso dinheiro, valorizar as pessoas que estão te pagando, né? Porque, gente, todo trabalho é trabalho. Todo independente de qualquer coisa. E em todos eles a gente pode fazer se tornar um diferencial. Sim. Eu vim agora de um lead, né, que é da Federaminas, que a gente fez um workshop lá sobre finanças, gestão, empreendedorismo. Foi muito legal. E o nosso palestrante, o Marcos Fábio, né? Ele falou pra gente assim, gente, vocês já repararam como que lixeiro, né? A pessoa que trabalha na parte, são felizes? O tempo todo os caras cantando e rindo, aí o tempo né? cantando e rindo e tal. E aí aquele negócio, eu fiquei pensando sobre isso, né? Ele comentando. Tinha, gente, festas com tema de lixeiro. E aí, o negócio, porque é o seguinte, uma vez uma criança comentou assim, o pai chegou e falou assim, nossa, você já reparou e tal. Eles ficam catando lixo. Né? Aí ele falou assim, não, pai, eles não catam lixo, eles são da limpeza. Tipo assim, eles que promovem a limpeza do nosso ambiente. Imagina se não tivesse. Então, esse negócio da profissão, independente de onde você está, você tem que ter muito orgulho do que você está fazendo. Né? Imagina se uma festa ali se tivesse os garçons. E aí, quem que ia servir quem? Sim. Aí a gente não tem que ficar olhando, maltratando as pessoas. Você vai no restaurante, as pessoas às vezes maltratam quem está te servindo. Nossa, querem... Gente, vocês não sabem o tanto que a pessoa às vezes está ralando para estar ali, né? E a gente começa a valorizar mais o outro, o serviço do outro. Porque se não tem, você vai lá, você vai fazer. E que a gente acabou de falar, né? Tá acabando essas partes, esses serviços aí de prestação de serviço, né? De pessoas, tá acabando. Tá todo mundo sofrendo com isso. Cada vez mais dificulta o relacionamento de um modo geral. Relacionamento entre pessoas, entre trabalho, entre relacionamento amoroso mesmo, porque as pessoas param de saber comunicar, não tem aquela expressão, não tem aquela facilidade, né? Hoje você vai em alguns restaurantes que o garçom parece que ele está te servindo por obrigação. Entre outros... automatizado, né? Entre outros, eu posso citar aqui, por exemplo, um restaurante da cidade, que é o Buffalo Bill, que tem uma garçonete lá que eu sou fã dela. Ela, todos os dias ela está com um sorriso no rosto, sempre cordial. Sempre faz a diferença, né? Faz a diferença. Você se sente negócio. Acolhido. Totalmente o Marcelão diferente. tem um lá que é velho de casa também, ele sempre mexe comigo. Eu não sei o nome dele, mas ele mexe comigo toda vez que eu vou lá. Ele sempre me chama de dela e eu não lembro o nome dela. Antes ele me chamava de personagem, agora ele me chama da Vibe. Ele fala assim, ô Vibe. E aí eu falo, beleza? Eu chamo, ele sempre vai tomar água de coco com a gente. Mas eu falo, a gente tá aqui no interior ainda, né? Então a gente acaba tendo ainda essa coisa de qualidade ali ligada às pessoas. Né? Quando a gente falou do Buffalo, você já falou da garçonete, já falei do outro que tá lá há mais tempo também. Então a gente ainda tem esse cuidado especial, né? Sim. Mas e nas cidades grandes, como isso funciona? Sim. Como é esse mundo? Tem muita gente, mas será que está atendendo a demanda? Então, eu acho que... Então, para você, a maior dificuldade hoje na parte do trabalho é a mão de obra. A mão de obra. Vocês têm dificuldade. E pelo que eu converso com todo mundo também, todo mundo fala isso. Ó, tipo, seu negócio está precisando de gente, o seu negócio está precisando de gente, todo mundo está sempre precisando, né? Mas não é qualquer mão de obra, é uma mão de obra qualificada. Né? Mas aí eu penso, a gente está dando a oportunidade da pessoa se qualificar? A gente está ensinando essa pessoa a se qualificar? Isso, muito bem pensado, Nath, muito bem tocado nesse assunto também, né? Eu falo que é uma coisa de prosperar. Se eu estou prosperando, eu quero que todo mundo que esteja ao meu redor também prospere, todo mundo cresça, todo mundo evolua. Então, acho que aí todo mundo tem que começar a rever, e aí, o que a gente pode estar, não falhando, mas o que pode estar faltando aqui para a gente
reforçar esse time. Então eu acho que todo mundo tem que ter essa atenção ligada ali, né? Será que o clima tá legal? O ambiente tá legal? Isso que eu ia falar. Porque também se a pessoa estiver feliz no trabalho, dificilmente ela vai sair. Não tem como. Então a gente tem que ter essa estratégia. A gente que é empreendedor, a gente tem que ter essa estratégia assim, como que eu vou agradar o meu colaborador, o meu funcionário? Será que vamos estabelecer metas com bonificações? Isso. Vamos colocar assim, gente, a gente fazendo isso, vamos reunir a cada 15 dias nós vamos fazer um coffee break aqui para a turma, sabe? Tem que ter uma diferença. Isso que eu penso. Isso que eu vendo, né, e lendo, isso que eu comecei a perceber também. Tem que dar estímulos para eles. Você não tem que estar ali só cobrando. Você tem que dar esse estímulo que você pode ter certeza que você vai ter o retorno ali, entendeu? Sim, porque na nossa função de líder, a gente é líder, mas a gente também às vezes tem que ser chefe, porque tem uma diferença. Sim. Isso aí. E às vezes a gente ser só chefe, fica um clima péssimo. Mas também ser só líder, também sempre é muito abre, às vezes, muita asa, né? Então, tem que ter esse equilíbrio, né? Muito equilíbrio. Porque senão, realmente, fica difícil. Como você falou, não pode ser um quartel, né? Que todo mundo chega ali e bate continência, mas também você não pode levar o negócio ali muito no banho-maria, porque senão perde esse controle, né? Então, tem que saber equilibrar esse lado aí. Com certeza. E, assim, qual que você acha que é a sua marca, Luan? Minha marca? Acho que minha marca é um sorriso, né? Eu sabia que você vai. Porque a gente não consegue ver Luan de cara fechada. Você já viu ele de cara fechada uma vez? Eu acho isso legal, de sorriso. Tem dia que eu chego cedinho para atender, né? Então, para atender ali, eu sou um pouquinho chato pro trabalho, né? Então, eu chego lá bravo com os alunos. Mas aí chega um aluno que não é meu, eu chego assim, eu dou um sorrisão para ele. Pronto. Aí todo mundo chega assim, como você tá bravo aqui? Você já tá sorrindo pra gente aqui, aí né? Aí desarma tudo. Aí isso aí, desarma tudo e a gente vai. Mas eu acho que a marca é o sorriso, é o sorriso. E abre tudo, né? Abre tudo, né? Abre as portas, abre o espaço para você comunicar, abre espaço até para você chegar, tipo assim, a pessoa já fica até com menos medo da bronca que vai vir, né? Assim, já sorrindo, não precisa ter medo, não, eu tô precisando aprender a sorrir mais. Eu sou um pouco mais centrada, assim, mais séria. Então, aí eu tô precisando, assim, me soltar. Me corrigir mais nisso aí. Eu sou muito séria, assim, sabe? Eu tenho um pouco de dificuldade nisso. Mas eu vou chegar lá. Vai melhorar. No dia a dia mesmo. Luan, a gente comentou aqui sobre líder, chefe. Hoje, falamos da dificuldade, né, do empreendedor, que foi a mão de obra, a mão de obra. E qual que é o principal, o que você vê que hoje é o principal erro para o empreendedor, que ele, às vezes, ele tá empreendendo, mas não está saindo do lugar? O que você acha que pode ter um gatilho ali que esteja bloqueado, que ele não consiga essa evolução avançar? Bem pensado, hein, Lorena? Falando nessas evoluções, o que eu acho que talvez você tenha ali uma conversa mais franca, né? Está aberto a feedbacks, né? Está aberto ali, ó, está sendo positivo, está sendo negativo. E por essa equipe, né? Por essa galera que vive ali o dia a dia do seu negócio, entendeu? Os seus clientes, né? Você tem ali aqueles clientes com mais confiança, que tem a liberdade de chegar e te abordar, ó, essa parte que não tá legal, essa parte que não tá legal, essa parte que eu acho que você pode evoluir, pode melhorar. Então, eu acho isso, está sempre aberto ali os ouvidos abertos, né? Está sempre ali. Porque por mais que você tenha o seu negócio, você domina o seu negócio, mas talvez você não está conseguindo ver ali com uma visão ali do seu cliente, do seu colaborador. Então, ter esses retornos aí, eu acho que é legal. Porque, por exemplo, hoje a Vibe vai fazer 3 anos, né? Sim. Como você comentou, mas teve outras quadras que tentaram, começaram e né, tiveram as portas fechadas, trocaram gestão. Então, tudo isso que a gente faz aqui é para justamente para abrir esses alertas mesmo para os empreendedores. Como eu falo, né, o meu número de telefone é o mesmo desde que existe um A50. Quando foi mudar para chip de iPhone, não dava nem para cortar o chip, né? Corta o chip. A menina falou assim, vou cortar o chip aqui, mas talvez não funcione. Então, meu número de telefone sempre foi o mesmo. Então, todo mundo acaba tendo meu telefone, né? Acaba tendo ali as redes sociais. Então, muitas pessoas talvez não conseguem falar ali no Ao Vivo e a Cores, talvez por algum receio, mas me ligam, Luan, você está tempinho, estou querendo te falar, Luan, queria que você ouvisse essa parte aqui, me dá uma atenção nisso. Então, a gente sempre tem esses feedbacks aí para a gente estar ali mantendo o nosso negócio com uma qualidade, né? Proporcionando uma boa experiência. Então, eu acho que isso aí é o primordial. As pessoas que estão ali no seu dia a dia e as pessoas que talvez têm uma maior ali amizade, uma confiança em você, né? Você também tem uma confiança nessas pessoas, te dar esses retornos, eu acho que é sempre legal. E é importante a gente saber pedir o feedback e também saber ouvir. Ouvir, né? Importante. E pegar ali o que realmente faz sentido, né? E tentar realmente estar melhorando, né? Porque, assim, qual que é o propósito hoje da Vibe? Nosso propósito hoje é
Experiência. Aprendi isso com o Pedro. Experiência. Então, antes eu questionava muito a gente essas questões de valores, de preços, mas aí, qual que o Pedro falava, Luan, o preço que a gente tem dos nossos produtos é pela experiência que a gente proporciona ao nosso cliente, entendeu? Então, você vai chegar lá, você vai ter uma areia de qualidade, você vai chegar lá agora, a areia vai estar toda certinha, você vai chegar lá no banheiro, o banheiro vai estar legal, vai estar organizado, vai ter lá um shampoo para você tomar um banho, vai ter um desodorante, um creme. Então, tudo isso é a experiência que a gente promove ao nosso cliente, né, aos nossos frequentadores. Então, eu acho que é isso, é experiência. Então, a gente deixar sempre uma boa experiência ali no nosso ambiente através das nossas atividades. Luan, e o que uma das coisas que você aprendeu, né, como empreendedor ao longo desses anos, que você acha que talvez você não saberia, não teria visto se você tivesse continuado como CLT? Então, como se eu tivesse como CLT, o que eu não teria visto. Eu acho que por mais que eu me relacione ali com pessoas, né, nessa parte do CLT, mas se relacionar como líder é diferente, se relacionar como gestor é diferente, entendeu? Mulheres, né? Mulheres têm muito essa coisa emocional, né? Então você vê que talvez a pessoa não está num dia legal ali, e aí? Está acontecendo, o que a gente pode te ajudar, pode ter o nosso apoio ali. Sim. Então, eu acho que essa parte de relacionamentos ali, eu acho que muda. É o que eu falo, quando a gente é CLT, né, quando a gente trabalha para alguém, a gente vai lá, cumpre o nosso horário da melhor maneira possível, vai embora, deita e dorme. No outro dia você está lá de novo. Quando você é o empreendedor, você nunca desliga. Não desliga. Então, tipo assim, você fica ali o tempo inteiro, eu tenho que comprar isso, eu tenho que pagar aquilo, eu tenho que conversar com aquilo dali, eu tenho que organizar isso daqui. Então, assim, eu tenho que postar aquela vaga ali. Isso aí. Às vezes você tá ali você está no ambiente de meio-dia às 3 da tarde, mas você está trabalhando mesa desde 7 horas da manhã e você vai parar às 10 horas da noite. O tempo todo, não Sua mente desliga. está ali, trabalhando. Não, o que eu preciso fazer disso aqui? Porque a gente está sempre assim, constante inovação, a gente está sempre precisando melhorar, querendo atender melhor, fazer um diferencial, ter essas experiências que a gente quer dar para o cliente, mas não é assim, vendo anúncio no TikTok, no Instagram, que você vai ter isso. Assim. Claro, você pode ter uns feelings ali, né? Mas se você não correr atrás de manter a qualidade, tanto dos atendimentos quanto do produto, você vai ficando para trás. E falando nisso, igual a gente falou que nunca desliga, é uma coisa que eu estou querendo melhorar muito, porque formei em educação física, trabalho, cuido de saúde, mas tenho visto que a minha saúde tem ficado um pouco de lado. Por quê? Por essa correria toda que a gente fala. A gente não desliga. Para mim é de 7 às 19, 19 às 7, a cabeça a gente sempre preocupada, né? Preocupado com o evento, preocupado com as experiências, né? E nisso aí eu tô deixando um pouquinho minha vida de lado. Eu vejo essa galera falando que acorda 5 horas da manhã, meu sonho, conseguir acordar 5 horas da manhã. Vou chegar lá, mas no momento eu não tô conseguindo ainda, porque o negócio vai fazer 3 anos, mas é muito novo, então você vai ali achar o caminho, fazer o negócio ficar certo, depois vai chegar a hora. Então, uma coisa que tem preocupado é um pouquinho a minha saúde ali, nessa parte de atividade física, cuidar um pouquinho de mim, mas eu entendo também que é o momento de agora, é o cenário de agora. E daqui a pouco as coisas vão começar a se ajustar melhor. Eu falo que é um Lego, né? Um quebra-cabeça. As peças vão se encaixando e aí as coisas vão voltando ali, com você conseguindo ter um tempo maior para cuidar um pouquinho de você. Então, eu acho que tudo é momento. Tudo é momento. E a gente tem que conseguir ter essa maturidade para entender. Que também a gente não consegue abraçar o mundo, né, Não tem como a gente fazer tudo, né? Eu falo, a galera brinca, né? O negócio do banho gelado, acordar cedo, ler o livro, tal, meditar, correr e depois vamos produzir. Cara, como que horas que você dorme, né? Que horas? Onde tá essa explicação toda aí? Tipo assim, acho muito massa. Em tudo que posta. Acho muita galera que tá batendo essa meta aí, toma 5 litros de água. Não é? Parece que a pessoa tem 48 horas. Aí eu falo assim, porque eu não dou conta de fazer isso em 24, não. Como, hein? Que tipo assim, a gente sai com, eu não sei vocês, mas tipo assim, tem dia que você sai ali com uma programação, ó. O dia tem isso hoje. Mas no meio do caminho, o negócio vai pra cá e aí você tem que... Opa, vamos voltar o volante aqui, mas vamos ter que passar por aqui. E o negócio foge um pouquinho do nosso cenário, eu falo né? que tem dias que eu vou embora com a sensação do que eu não trabalhei. Eu só apaguei fogo. Meu Deus, eu não fiz nada. Bombeiro. Eu vou embora e fico como se me sentisse culpada. Eu não fiz nada, mas na verdade é o dia todo. Você fez muita coisa. Muita coisa. Você não fez nada do que você programou. Mas acontece, né? A gente sai desse roteiro mesmo. E assim, você é a prova viva que, mesmo com medo, com receio, a gente tem que seguir em frente, né, Luan? E assim, o que te manteve firme nessa decisão de empreender? E tipo assim, não, realmente eu tô no caminho certo, eu não vou parar. Desanimar. Cara, eu falo que é trabalho, né? Eu sempre trabalhei, igual a gente falou, eu sempre trabalhei muito como
acreditei. Então, na hora que chegou o meu negócio, eu falei assim, Luan, faça chuva, faça sol. Você já tinha. É agora, né? Faça chuva, faça sol. É agora. Então, cada dia ali a gente vai dedicando mais e mais, né? Procurando aprender, procurando entender como o negócio funciona, como é o cenário. Aprender, né, com as outras arenas, com as cidades, com as regiões, como são os eventos. Então, eu falo que é isso. É seu, cara. Então, o que é seu dedicar, né? é dedicar. E eu falei, a gente viu, né? As outras arenas que talvez não tiveram o mesmo engajamento, né? Que é a Vibe. Mas eu falo que é tudo dedicação, cara. Então dedica o seu negócio. A ideia é sua, o propósito é seu. Você batalhou por aquilo, você sonhou com aquilo. Então vai atrás, faça seu melhor, entendeu? Então a gente falou, a gente não tem horário mais, né? A gente só tem horário talvez de chegar, mas não tem horário de ir embora. Então já cansei de sair da Vibe de madrugada e ter evento outro dia, 7 horas da manhã, e a gente tá lá sorrindo, né? Toma um cafezinho sem açúcar, toma um energético ali e vai embora. taca ali pau e vão embora. Então é isso, dedicação. Nada vence o trabalho, buscar ideias, né? Igual a Natália falou, nem sempre tudo vai estar no feed do Instagram, do TikTok. É o que você falou, você foi em Brasília, você buscou ideias lá. Lembro de você jogar muito em Belo Horizonte, BH, coisas de fora mesmo para agregar aqui, para ter certeza que vai dar e certo. Tudo isso, eu falo, minha mente não para, né? Tipo, lá em março a gente comemora o mês da mulher. Pum. Chegou em março, eu falei assim, vamos fazer alguma coisa voltado para mulher. Chegou Dia das Mães, eu falei assim, vamos fazer uma coisa mães e filhos. Chegou Dia dos Namorados, vamos fazer um beach love. Chegou mês dos pais, vamos fazer um ali pais e filhos, entendeu? Chegou Outubro Rosa, vamos fazer uma coisa para comemorar Outubro Rosa. Então a cabeça a gente vai criando o tempo todo e você acaba já tendo esses eventos fidelizados ao seu negócio. No mês das mães, vamos fazer mães e filhos aí. Mês de junho a gente faz o beach love. Agora a gente tá levando o nosso evento lá para Serra do Cipó, né? A gente vai fazer um evento para casa lá na Serra do Cipó. Então a gente vai fazer um BT Match. A galera de Nova Era tá comigo também, né? Legal. Brenão tá nos bastidores aqui, vai com a gente também. Eu acho que tá na hora de vocês começarem a jogar beach tênis também, ó. Natália já teve, Lorena já teve. Eu acho que tá. Pra vocês tentarem novamente, mas essa correria aí do dia a dia, sabe? Não, mas na hora que você for lá colocar o pezinho na areia, tomar uma aguinha de coco, vai soltar uma energia. É muito bom. Então a gente já vai vinculando essas coisas, essas datas comemorativas e vambora aí. E por falar em data comemorativa, fala um pouquinho pra gente como que é esse projeto de vocês com o Cicobi Credimap. Cicobi Credimap Sports. Cara, então vamos lá. Vamos para a 4ª edição do Credimap Sports. Num belo dia, eu conversando com o Pedro, falei, Pedro, tá na hora de fazer um evento maior de beach tennis, né? Fugir um pouco dessas proporções desses eventos pequenos que a gente tinha. Aí o Pedro foi também, Luan, tô precisando fazer um evento do cross maior também. E eu falei assim, beleza. Aí já na mesma hora já veio na minha cabeça, a galera lá no Vale do Aço tinha feito um X Games lá, eu acho que eles chamavam, Vale do Aço Games, alguma coisa assim, que era beach tênis, beach tênis, corrida e cross. Essas 3 modalidades. Aí eu falei, Pedro, tem essa ideia aqui. Aí na hora a gente já conectei essa ideia da galera do Vale do Aço e conectei a ideia do Bop Games. E eu sempre fui da atividade física, eu sempre participei de corridas também. Aí eu falei assim, vamos fazer um evento com essas modalidades? Corrida, beach tênis e cross? Aí eu assim, legal. Aí nessa época o John também que luta, aí o John treinava lá na CFJM. Aí o Pedro assim, Luan, tem o John também, que é atleta nosso aqui, dá pra gente colocar jiu-jitsu no negócio. Pum! O evento surgiu. Surgiu o evento. Jiu-jitsu, cross, beach tênis e corrida. Isso... Esse primeiro evento sem o Cicobi? Vai escutando até a gente chegar no Cicobi. Aí agora, a quem oferecer esse produto? Aí eu falei assim, vou oferecer a essa galera aqui, né? Fui lá nessa galera, a galera falou assim, não. A ideia é legal, mas a gente não nesse momento não. Aí agora eu falo dessas amizades também, amizades que saíram lá das antigas, lá do Rumê Maluf. Meu amigo Tansley. Tansley hoje está até treinando na CFJM, gostou pra caramba e tá lá. Tansley trabalha no Cicobi. E nisso, eu conheço o Tansley a vida toda, Tansley já treinou com a gente lá na Quality. Eu lembrei que eu tinha o número de Tansley. Falei, Tansley, a gente tá com essa ideia assim. Eu assim, Luan, ideia legal. Vou te mandar o contato da menina do marketing. E você aí apresenta o projeto para ela. Nisso a gente foi e apresentou o projeto para Camila, que é do marketing. A Camila gostou do projeto e nisso a Camila foi e levou para a diretoria do Cicobi. E aí, pum, eles aprovaram. No que eles aprovaram, e agora o nome do evento? E tá lá eu e o Pedro quebrando a cabeça. Aí eu falei assim, Pedro, tá doido? O nome do evento tá pronto aqui, ó. Credimap. Credimap o quê? Credimap Sports. Pum, começou. Nisso a gente fez um evento, o primeiro Credimap foi com 2 meses. 2 meses a gente conseguiu fazer um evento. Aí eu sempre corri
Hoje em Minas não tá tendo muito mais, eu corria o X-Terra. Corria em Tiradentes, sempre fui lá correr. E o X-Terra o quê? Qual era a corrida? Era a corrida de cross. Era a corrida que você corria dentro da cidade e ia pro meio do mato. E nisso a gente, com a ideia de fazer um evento ali na Castelo Branco, hoje tá tudo fechado, mas antes não era. A gente começou a corrida ali passando pelo lado do Ideal ali, cortando aquele trilhozinho. O primeiro ano foi isso. Saiu lá no Marte Minas, depois voltou, desceu ali pelo aquele Belvedere nosso, saiu na Castelo Branco, contornou, desceu a Castelo Branco, subiu e fechou ali o primeiro ano da minha corrida. Aí nisso eu já chamei o Fabiano, que tem esse suporte todo da corrida. O Fabiano cuida das corridas do CredMap. Aí no primeiro ano do CredMap, aí eu já tô começando a ficar doido. Um belo dia em casa, eu acho que deve, não sei se vai aparecer, mas eu tenho uma cicatriz aqui, nessa coisa da gente ficar a 1 milhão por hora. Um belo dia eu acordei, quando eu fico muito ansioso, me dá muita dor de barriga. Um belo dia eu acordo com dor de barriga de madrugada, eu vou ao banheiro. Nisso que eu vou ao banheiro, dá vontade de vomitar também. Então, naquela reação que eu fui, tava ali naquela dor de barriga, fui vomitar, eu apaguei, caí, rasguei. Nossa, ela ficou doida. Que isso? 2 horas da manhã, eu cortado aqui, ela não pode ver sangue, eu cortado com supercílio. Isso há 4 dias do CredMap, do primeiro CredMap. E eu, e era uma semana que tava chovendo ainda, acho que eu tava preocupado com isso, porque tava chovendo e, tipo, o beach é aberto, né? O evento todo era aberto. E eu assim, meu Deus do céu, tá chovendo. Mas Deus foi tão bom que choveu, acho que até na quinta ou na sexta. Então a areia ficou bem úmida, assim, ali ficou bem legal, a galera pôde jogar legal, não choveu. Mas o primeiro CredMap eu tenho aqui, ó, uma cicatriz que eu vou lembrar. Vai levar pro resto da vida. Então foi assim que surgiu o CredMap, estamos indo pra 4ª edição. Ano passado, passaram mais de 10 mil pessoas no nosso evento. Olha pra você ver. Bem legal, né? E esse ano a gente... pessoas de São Paulo que vieram aqui. Isso aí, o evento tomou assim, uma proporção muito grande, né? E esse ano a gente vai ter uma proporção maior ainda, que esse ano a gente vai ter futebol, né? Então esse ano, o evento, que eram 2 dias, já começa na sexta-feira. Então, já convido todos vocês, 17, 18 e 19 de outubro, CredMap Sports, aí na 4ª edição, com futebol esse ano. E lote especial começa daqui a 30 dias, daqui a 29 dias. 30 dias era ontem. Daqui a 29 dias já tá liberadas as inscrições aí, o primeiro lote. E olha pra você ver, uma ideia pequena, né? Pequena, cara. Que olha a proporção que tá tomando. A proporção muito grande. E tá virando uma cultura mesmo na cidade, né? Cara, muito bom. E não sei se vocês estão acompanhando, mas viralizou esses eventos esportivos, porque a galera tá conectando muito esses eventos, essa parte cultural, essa parte gastronômica, né? Essa parte, ambiente familiar. Sim. Então, a gente tem lá espaço gastronômico, a gente traz as bandas, traz shows, então o evento tá criando cada vez maior prospecção, cada vez crescendo mais. Então esse ano a gente vai para... Ano passado a gente teve 500 atletas, esse ano a gente espera bater um pouquinho mais que esses 500 atletas no nosso... é muito legal. E assim, Monlevade estava precisando disso mesmo, dessa movimentação. Muito, né? E como eu falei, não é só o esporte, né? Nisso a gente traz gente para os hotéis, traz gente para os mercados, né? Então a gente movimenta a cidade toda, né? Então, você comentou antes, você saía daqui para participar de eventos fora da cidade. Agora vocês estão trazendo pessoas para a cidade. Estamos trazendo pessoas para a cidade, isso é bem legal. E agradecer, né, o Cicobi CredMap que abraçou essa causa com a gente. Eles abraçam mesmo, né? Muito cara, legal. Abraçam mesmo, né? O Jackson lá de Nova Era, né? O Edgar de Santa Bárbara, essa galera aí, a Camila, a Ana, que dão esse todo o apoio pra gente aí. Muito obrigado mesmo, a galera do marketing. Então, muito obrigado, Cicobi CredMap, por acreditar aí nesse nosso evento. Isso. E assim, Luan, a gente já está, né, quase fechando aqui. Mas passou rápido, hein? Passa rápido, tá vendo? Mas assim, qual que, para você que está, né, as pessoas que estão te ouvindo agora, qual conselho que você dá para a pessoa que está começando, que vai dar o primeiro passo? Que dica que você dá para esse empreendedor, independente da idade? Independente da idade. Confie no seu processo, confie em você, confie na sua ideia, confie no seu trabalho, porque se essa sementinha ali já foi plantada, já foi ali criada, pode ter certeza que vai dar certo. Então, confie em você e trabalhe duro, trabalhe sério, seja honesto, né? Seja, como que eu posso falar de ser honesto? Ser honesto com você, ser honesto com o próprio, ser honesto com o outro. Então, trabalhe, dedique, né? E cuide do seu sonho, né? Eu falo que a Vibe é uma sementinha que a gente nasceu, a gente plantou e todo dia ali eu vou regando, né? Então, até o negócio crescer ali pro solo, ela vai enraizando, né? Então, a gente está enraizando ali, cuidando, adubando para essa árvore continuar crescendo ali e gerar. Tá começando, não gerou muitos frutos, mas vai começar a gerar mais e mais frutos aí. Então, e assim, ter paciência, né? Muito, cara. Resiliência. Resiliência, paciência, né? Porque tem o nosso tempo, mas tem o tempo do cara lá de cima, né? Então, acredite, confie. E assim, você pode falar pra gente um pouquinho aí, né? Falando na Vibe, tem alguns planos, alguns projetos aí para 2025 que você pode adiantar pra gente?
algum outro evento, né? Entre os que você já comentou aqui. Como tá 2025? 2025 a gente está vendo que está vindo um cenário muito forte do futevôlei. O futevôlei está crescendo muito. Então, a gente espera ter eventos grandes voltado para o futevôlei nesse ano de 2025 aí. E pode esperar que, como eu falei, né, a gente está nesse momento de transição aí, vai surgir uma nova vibe, né? Todo dia é um novo momento, mas a gente vai ter boas surpresas aí para esses próximos períodos aí. Podem esperar. Que ótimo, né, Luan? Assim, a gente... Trazer um atleta de ponta, feliz, se prepara, né? que a gente vai trazer um atleta de ponta também para conhecer a nossa vibe, para dar uma clínica na cidade aí, galera que tá rodando o cenário mundial, então se prepare que a gente vai ter coisa boa aí para esse ano. Vindo de vocês. E assim, a gente torce muito mesmo pro crescimento de vocês, pra conquista de vocês, que vocês continuem aí trazendo experiências, né, positivas para as pessoas que frequentam a Vibe. Que vocês continuem aí encantando as pessoas, né, com atendimento, com toda a qualidade do serviço mesmo. Que você encontre aí as pessoas que você está procurando também. Obrigado. Isso é importante para o negócio seguir, né? Para o negócio seguir, isso é importante. A gente caminhando com pessoas que querem crescer junto, a tendência é só a gente, como pegar dizer, a onda e subir, né? E subir o foguete mesmo, né? disparou. E conte, né, Luan, sempre com a gente, sempre com a Simon Jovem, a Simon, para o seu dia a dia, né, para consultorias lá na Vibe e todos os outros produtos, né, que a gente tem. Sim, cara, mais uma vez, né, agradecer pela oportunidade e dar o parabéns, né, por essa liderança jovem aí, né? É como eu falo, tem essa galera que já empreende, né? Sim. Seu pai, essa galera mais velha, né? Mas aí vem chegando essa juventude, né? Sim. Vocês, o Paulinho, né? Eu chamo de Paulinho, né? O Paulo, sim. Botelho, né? A gente vê todo mundo crescendo ali e ver vocês hoje assumindo essas responsabilidades aí nessa parte jovem, eu acho muito legal e pode contar com a gente aí, a gente está lá na Simon também, colocamos a Vibe já há um tempo lá, já somos sócios lá e eu acho muito legal esse trabalho de fortalecimento, né? A gente fortalecer o nosso comércio local, fortalecer as empresas, fortalecer os empreendedores aqui, né? Então eu acho isso aí, essa é muito importante o associativismo, né? Isso aí, né? Essa cooperação, eu falo que é uma cooperação, né? Um trabalho de cooperativismo, então é um trabalho muito legal, parabéns aí a vocês. Luan, o Cicobi Credimap mandou uma lembrança para você. Obrigado. Pela sua participação, tá? Pelo agradecimento. Show. E olhando para aquela câmera ali, Luan, deixa um recado para as pessoas que estão te ouvindo sobre algo que você gostaria de ter ouvido no início da sua trajetória como empreendedor. Eu gostaria de ter ouvido no início dessa trajetória. Eu acho que era isso, né? Confie em você, confie no seu processo, seja seguro das suas ideias, seja seguro do que é seu. O que é seu é seu e isso ninguém vai mudar. Então, trabalhe duro, confie em você e nada vence o trabalho. Isso muito aí. bem. Olha que recado maravilhoso, né? Então, Importantíssimo. aproveitem, gente, pega esse recado aí, e vai em frente. E um cara que sempre me ajudou também, que eu esqueci, não falei dele. Nós já veio aqui também, né? O tio Lucas, né? O meu amigo lá. Tio Lucas, meu amigo e irmão também. Então, o tio Lucas, Ele também sempre falava, Luan, vai, Luan, vai, né? Acredita. Você vem, Lucas, hoje aí com a Move, ó. 10 anos da Move. 10 anos, né? Muito isso legal. Isso aí. Luan, muito obrigada por sua participação, por ter aceitado o nosso convite. Foi enriquecedor para nós, né, Natália? Nó demais da conta. Passou muito rápido, né? Rápido. E para você, ouvinte, para escutar histórias tão inspiradoras quanto a do Luan, acesse nosso canal, siga nossa página no Instagram. Temos também no Spotify e no YouTube. Sim. Não deixe, a Simon Jovem. Siga nosso Instagram e não deixe de ativar o sininho, né, Natália? Se inscrever no nosso canal, ativar as notificações no Instagram, para você estar sempre recebendo aí os episódios desse podcast. Isso aí, galera. Que é São mais feito de 18 para vocês. episódios para vocês maratonarem. Isso mesmo. E aprender bastante. Isso né? mesmo. Muito então, obrigada. vamos ficando por aqui. E até a próxima, né, Natália? Até mais. Obrigada, viu, Luan? Valeu, galera. Obrigada, Lorena. Até mais. Até mais. Pronto. Aí. Show. Muito massa, Foi galera. bom.